Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Spartancast, o 12º episódio. A gente vem trazendo para vocês um pouco mais de esportes da região, tanto regional, estadual, nível de Brasil também. A gente já trouxe vários convidados de nomes internacionais também. Então a gente está aqui hoje com o nosso convidado, que ele faz parte do basquete de Laranjeiras do Sul. Ele que é o Rodrigo Melo, bem conhecido aí no esporte laranjeirense, já tem um vasto currículo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida pessoal dele também, da trajetória, enfim, a gente vai estar abordando todos esses temas durante o nosso podcast. Queria passar a palavra para ele, para se apresentar. Quem é o Rodrigo Melo? Melo, fala aí. Primeiramente, quero agradecer, Rafa, pelo convite. Estou muito agradecido pela poder participar aí com você desse bate-papo, falar um pouquinho mais, né, como você mesmo disse, a respeito do esporte. Eu tenho acompanhado também os outros pessoais aí que vêm conversar contigo, e como cada um tem uma história, né, mas enfim, eu sou o Rodrigo Melo, Rodrigo de Melo Morelles, mais conhecido como Melo, em Laranjeiras do Sul. Sou pai do Eduardo, do Joaquim, sou filho da dona Carmen, que com certeza vai estar me assistindo. Um beijo, mãe. Meu pai também, o seu Romildo. E sou essa pessoa que vocês conhecem aí. Sou empresário, tenho uma empresa em Laranjeiras do Sul, praticante de esporte há muito tempo também. E é isso aí. Então, conta mais um pouquinho para nós. Você é nascido em Laranjeiras, veio de fora, qual que foi ali teu início no basquete, essa primeira percepção de contato com o basquete, como que você descobriu isso, essa paixão, vamos dizer assim, né? Sim, eu sou natural de Vacaria, do Rio Grande do Sul. O meu pai é de Santana do Livramento e minha mãe de Dom Pedrito. Então, a minha história de chegada em Laranjeiras do Sul, o meu pai sempre trabalhou com britagem, que é a empresa que faz asfalto, sabe? Então, que trabalha com asfaltos. Até ele, sempre nas histórias dele, ele brinca. Eu levei o progresso para o Brasil, né? Porque o asfalto, na época, onde tinha asfalto era o progresso, né? Então, ele começou do Rio Grande do Sul, a gente foi subindo, né? Com o progresso, com o asfalto, foi subindo a Santa Catarina, fomos subindo os municípios até chegar no Paraná, né? Daí morei em alguns municípios do Paraná antes de chegar em Laranjeiras. Morei em Capanema, Planalto, moramos em Dionísio Cerqueira também. Foi uma trajetória ali subindo o mapa, sabe? Daí nós chegamos em Laranjeiras e o meu pai continuou. Daí ele continuou, foi subindo com o progresso, como ele mesmo diz, né? Foi subindo até... mas aí nós chegamos em Laranjeiras. Eu cheguei em Laranjeiras meados de 1990, 91. Cheguei com 10 para 11 anos de idade. Então, que eu vim morar em Laranjeiras. Então, eu me considero um laranjeirense, por mais que tenha nascido em Vacaria. Qual é a tua idade hoje? Hoje eu tenho 44 anos. 44. Então são 30. Tá novo, isso. Novo, Não, tiazão. Tiazão Corre muito ainda. Mas assim, são muitos anos, né? Me considero hoje um laranjeirense. Gosto do município, gosto do povo laranjeirense. Me identifiquei aqui, né? Cheguei criança. Então, daí, logo que eu cheguei, já entrei na 5ª série. Naquela época era série, não era ano, né? Série. Então, você vê como eu sou novo, né? Mas, enfim. O espírito sim, é novo. Sim, o espírito que então é o que vale. Eu já entrei ali no Laranjeiras, antigamente o Laranjeiras ali, quando eu vim para Laranjeiras, ele era o Aloysio Maier, né? Entrei ali, já na 5ª série, e a minha vocação sempre foi pro esporte, sabe? Desde pequenininho. Pro esporte e por incrível que pareça, todos conhecem aí, você sabe, eu tenho hoje a empresa de informática, né, tecnologia e informática, e eu sempre fui do esporte e de desmontar as coisas, sabe? Desmontar eletrônico, fuçar, sempre. Meus brinquedos, tudo que tinha dentro de casa eu desmontava. Então, eu sempre tive essa
vocação para essas duas coisas, sabe? É um pouco de piá também. O piá, ele gosta de fuçar. E se não fizer isso, não tá certo, né? Tem que procurar. Alguma coisa de errado, tá? Se não estiver aprontando ou bagunça. E nessa época você não tinha nada na mão, né, Rafa? Você ou ia brincar na rua, ou você ia andar de bicicleta, no caso, né? É que as tecnologias, na verdade, veio depois, né? Veio o videogame, por exemplo, tinha, mas era poucos que tinham, né? Então era meio limitado o acesso ali, né? Sim, sim. Então, nesse caso, acabava tendo que ir pra rua, brincar, enfim. Por exemplo, o basquete era um pouquinho mais complicado, acredito eu, na época, de você praticar ele na rua. Com futebol, certeza. Né? Futebol era o praxe, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Era o futebol e as brincadeiras de rua mesmo, né? Que você ia lá jogar... Isso, betes, jogava bolinha de gude, que a gente chamava de burquinha. Bulica? Mas na nossa época, lá no nosso... eu já sou outra geração, 10 anos antes. Isso. Daí, então, era essas brincadeiras, sabe? Era dar pelotaço com cetra, era fazer coisas de piá mesmo. Incomodar. Então, Incomodar os vizinhos. Você vê, naquela época, você não tinha celular, você não tinha internet. A internet veio... Você vê, a internet não é tão velha também. A internet veio para o Brasil em 1995. O acesso à internet não é tão velho, né? Talvez a internet já é mais antiga, mas lembra da época que era discada, né? Sim. Meu Deus. Não, mas para você ter uma ideia, ela foi as primeiras divulgações de internet e vendas de planos, assim... meio que por experimentos, assim, foi em 1995 no Brasil. Então, em outros países já tinha, mas aqui, o desenvolvimento aqui, sabe? Então, você vê, ela não é um negócio assim que, hoje em dia, quem vai perguntar para o meu menino, o Joaquim, ele já nasceu com a internet, né? Já nasceu com a tecnologia de ponta na mão. Então, ajuda muito, mas atrapalha bastante também. Então, assim, tudo você tem que saber como lidar. As telas, né, que fala, né? O pessoal fala das telas. Eu não sou contra, mas não sou a favor também. Eu acho que tem uma dose certa também, o que conteúdo está assistindo. Né? Sim. Um exemplo, estimula, porque quer ou não, vendo o jogo de basquete, por exemplo, né, que é o nosso caso aqui, que a gente está abordando, que legal e tal, o time lá acompanha e tal, você tem todos os acessos de pesquisar jogador por jogador. Na nossa época não tinha. Você não tinha informação na mão. A informação maior que tinha, eu acho, era os álbuns de figurinha, né? Por exemplo, da Copa, que você tinha as informações do jogador e tal. Então, você vê, mudou muita coisa de lá até agora. Né? O pessoal, essa geração, tá com tudo na mão. Né? Só basta eles querer ter esse empenho, né? Por isso que talvez ali um pouco os esportes coletivos, principalmente, deu uma enfraquecida, porque assim, a gente sabe que depende de mais gente. O basquete para ter um jogo de basquete, se bem que tem um street hoje, né? O pessoal joga bastante street ali joga os 3-3 ali. 3-3, então é mas menos assim, gente. Um jogo mesmo, você tem que ter pelo menos 12, né? 12 atletas para você ter um jogo. Juntar 12 pessoas com o mesmo intuito, com a mesma vontade, com o mesmo horário, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Né? Você começou na escola ou na rua, assim, escolinhas, enfim? Então, continuando a história ali de quando eu cheguei, né? Cheguei já direto no Aloysio Maia. E como eu comentei anteriormente, era só jogar bola. Eu gostava bastante de jogar bola, queria ser jogador de futebol, como todo menino, né? Queria ser jogador de futebol. Normal. Exatamente. Mas aí vinha algumas questões, né? Que nós éramos em 8 pessoas em casa, Rafa. Logo, era o meu pai, meus 4 irmãos, a minha avó, minha prima, minha mãe. Então, a gente era em 8 pessoas, né? E só o meu pai trabalhava. Nossa. Então, era difícil mesmo, sabe? E ele nunca estava em casa, porque trabalhava com britagem sempre. Às vezes vinha a cada 3 meses, às vezes vinha... Então, era bem complicado, sabe? Então, a minha mãe foi meio meu pai durante bastante tempo, né? Pai de nós todos ali para aguentar as pontas mesmo, né? E a gente também tinha que se virar, né? Hoje eu tô aqui falando com você, né? Graças a Deus, como eu falei para você, tenho minha empresa, tenho os meus filhos, tá, minha vida encaminhada. Até então, né? Não tenho dificuldades, nem eles, graças a Deus, não tem dificuldade. Mas, assim, eu já tive que vender picolé,
Eu já engraxei sapato, eu já trabalhei, não desvalorizando, entende? Sim, tipo, não. Nunca desvalorizando. Bem pelo contrário, bem pelo valorizando, contrário, né? exato. Valorizando cada feito, cada trabalho, cada serviço, cada laburo, né? Então, pacoteiro de mercado, tudo que você imaginar eu já fiz, tudo. Já fui tirar decalque de seguro, imagine assim uma profissão, alguma coisa assim, eu já fiz. Já cuidei de tanque de peixe. Nossa. Não, já fui de tudo. Tudo que você imaginar. Lá, lava-car também, já lavei carro. Então, às vezes assim, a gente pensa, poxa, o trajeto ou subir a escada é difícil, sabe? É difícil mesmo. Quando eu estava comentando da minha mãe, logo que a gente veio, ela vendia pastel ali. Hoje não pode mais vender no muro, no portão da escola, né? Mas ela vendia pastel para poder ajudar a gente a questão de material, porque não era fácil, cara, você sustentar uma casa com 8 pessoas. Hoje em dia é pior ainda, né? Porque os custos aumentaram tudo, né? Exatamente. Antigamente até que se virava, né? Dava que era o simples, né? Hoje em dia, o simples, por exemplo, você tem o teu filho lá, cada um tem um celular, um exemplo. Isso, por exemplo. Isso mesmo. Então, você já não tinha esse custo. Não tinha. Então hoje o custo aumentou. Tipo, né? Como que você ia dar, né, para um filho, vamos dizer o que era o máximo do brinquedo, ou então da diversão da época, que era uma bicicleta. Nossa. Como que você ia dar para um e não ia dar para os outros 4? Não tinha como. Você entende? Então a gente tinha arrumar uma bicicleta lá, usada que... Era meiava a bicicleta? Mas era diversão, rapaz. Não, mas isso, aí que era divertido. Só que a gente vivia, né? Tipo, tinha aquela inocência da criança, de brincar, era totalmente diferente. Você pegar uma mentalidade de uma criança, uma adolescente, né? Vamos colocar assim, de 14 anos a 15 anos atrás e hoje é totalmente diferente, né? A maturidade deles totalmente já estão muito mais avançado, questão da informação, né? É informação, basicamente, né? Eu falo muito agora saindo um pouco da linha da conversa. Eu falo muito do meu menino, do Eduardo, né? Então o Eduardo tá com 18 anos e o Joaquim, você conhece os dois, sim, conhece sim. o Du, né? Sim. Então ele tá com 18 anos e o Joaquim tá com 8, né? E daí às vezes a gente se para assim para conversar e fala, meu Deus, mas é muita diferença um do outro, é muita. Só que daí se você for ver, eles são que nem um carro, né? Eles são 10 anos de diferença. Então o Joaquim é 10 anos mais novo. A tecnologia é maior. A tecnologia é diferente, sabe? Então ele tem tudo para ser diferente. Não tem muito. Além do gene mesmo, do normal, da característica deles, né? Eles são muito diferentes, assim, bem diferentes. Isso que ainda eles pegaram uma geração, vamos dizer, já com tecnologia, né? Tanto o Eduardo, há 18 anos, ele já pegou a geração com tecnologia, não tanto que nem hoje, mas assim, teve. Agora você pegar, por exemplo, de 8 para 28, dá muita diferença. Daí é absurdo, né? Daí é absurdo. Então, a minha geração, por exemplo, da geração lá do Eduardo, que fosse, né? Dá muita diferença. A gente fala ali que teve aquela troca de geração em 1990 ali, né? O pessoal que nasceu até 1992, vamos dizer assim. Depois já mudou, porque daí já veio a internet, já veio, né? Várias coisas que agregou, né? Então, teve a pandemia também, que atrapalhou bastante, né? A questão principalmente dos esportes. Principalmente nos esportes. Os esportes, a pandemia, infelizmente, deu uma baixada. Lógico, é normal, porque daí você não poderia praticar, você tinha que praticar com máscara, enfim. Aí o que aconteceu? A tecnologia subiu, né? Jogos de computador, tanto a informática quanto a parte ali de videogames, vamos dizer assim, dessas tecnologias. As crianças ficavam em casa, faziam o quê? Ia jogar videogame, ia mexer no computador. Então, tipo, tudo isso foi, né, aumentando na pandemia. Mas agora, a gente já vê, a gente tem experiência de estar acompanhando direto, de perto, a questão dos esportes que estão trazendo de volta o pessoal que estava na casa, indo para academia, para quadra, para o tatame em si, veio mais forte agora, né? Tem que cuidar, lógico, essa questão de higiene, enfim, né? Sempre vai ter, só que tem que ser controlado, né? Então, aumentou muito e vai aumentar mais ainda. Eu acredito que é uma coisa que é bom para a sociedade em si, tirar as crianças de casa e praticar algum esporte, né? Até essa pandemia veio,
e ela meio que expôs a necessidade de você praticar um esporte, praticar uma atividade física. Porque, lógico, não é um determinante, mas a maioria das pessoas que eram mais sedentárias ou tinha também as suas doenças predispostas, né, que sofreram mais. Então, o sofrimento foi maior, né, por causa da... E as pessoas que eram mais praticantes, o sofrimento foi menor. Então, isso abriu uma visão também na área esportiva e educacional, né? Quanto a você, não, realmente... Lógico, a informação já vem de muitos anos, né? Que o esporte mas ninguém acredita até acontecer alguma coisa. Até acontecer uma coisa dessas, assim. Então, eu acredito que foi bem determinante quanto a isso, para abrir o olho e falar, opa, vou precisar praticar uma atividade física, porque nessa época do Covid eu penei, eu fiquei com meu pulmão carregado, eu não consegui, sabe? Então, e depois disso, mesmo você pegando e tendo as complicações, você foi procurar uma atividade para melhorar o sistema imunológico, né? Lógico, vem consequência da estética, enfim, mas a principal ideia é você melhorar a tua qualidade de vida. Exato, né? Então, a gente, lógico, todo mundo fica doente, todo mundo sofre de alguma maneira, alguma doença, às vezes pré-existente, enfim, genética também, né? Tem muita coisa. Mas faz esporte, então é 100% saudável. Também não é assim. Não é assim que funciona. Depende da genética de cada pessoa. Cada um tem um DNA. Então, assim, eu tenho meus problemas de saúde, vamos dizer assim, né? Tanto que eu tô com um pouquinho de nariz trancado ali e tal, que é normal. Todo ano acontece isso e tal, mas você pratica esporte, você não vai ter doença. Claro que você tem. Todo mundo tá exposto a alguma coisa, né? Genética principalmente, né? Quem tem problema de coração. Só que se você não se cuidar, vai ser pior, né? É uma manutenção preventiva que você vai fazer no decorrer do tempo. A mesma coisa um carro, né? Um carro, se você... eu peguei um carro novo. Agora, só porque ele é novo, eu não vou trocar o óleo, não vou conferir água, não vou conferir nada, eu vou só andar. Vai chegar um ponto que ele vai estragar, e às vezes o carrinho velho lá, que tá sempre trocado óleo, bonitinho ali, vai ter uma durabilidade maior. A gente é uma máquina, né? Exatamente. O ser humano é uma máquina. Manutenção, né? Tanto física quanto mental. Mental, né? Também. Tanto psicológica, né? Tanto que a gente comentou ali com o chimarrão, pode? Opa. Pode matear, que nem Tá cheio, vamos. Tá cheio. Vamos matear. Aí, tanto que a gente comentou com o último episódio com o professor Jacques, né, dessa questão. Então é fundamental isso aí, a gente trabalhar o psicológico, não é só o corpo. Hoje, principalmente nos dias de hoje, o psicológico ele é mais importante do que o físico, basicamente. Porque quantas doenças se desencadeiam por causa do psicológico? Sim. Tá ali, tá quietinha, mas de repente você começa, né, matutar aqui e ali, uma depressão, é a doença do século, é a depressão, né? Isso mesmo. E no esporte, o psicológico manda muito também, né? Manda. Muito. Então, a gente vê pelos atletas, assim, que iniciam... A pressão, né? O psicológico, ele comanda muito no corpo, mano. Muito. E quando você iniciou o basquete, era que idade que você tinha, mais ou menos, assim? Então, vamos retornar àquela história, né? Volta a vida. Vamos retornar. Então, daí eu comecei lá no Lismar, jogando bola. Só futebol. E me achei, como todo menino, só futebol. Até porque não tinha, que nem como você mesmo comentou. Todo mundo jogava, Todo mundo jogava, era só futebol. Inclusive, teve uma peneira aqui em Laranjeiras. Eu acho que, se eu não me engano, tinha de 12 para 13 anos. E eu participei do Paraná Clube, uma peneira pro futebol de campo. Daí eu participei da peneira e fui classificado, né? Então eu sou meio poliesportivo, sabe? O cara que é do esporte, ele se dá bem em tudo. Ele joga basquete, joga futebol, joga vôlei, joga... Exatamente, ele tem coordenação para isso, né? Então, eu sempre falei, a gente consegue enxergar uma pessoa que é guinada a ser esportista ao esporte pela coordenação que ela tem quando você vê bater uma bola, você vê pegar uma bola, você já sabe, opa, esse é coordenado. Esse dá um toque. É o equilíbrio, né? O cara já tem um pouco mais de noção de... Então, logo eu fiz essa peneira e passei. Daí eu tinha que fazer um teste em Curitiba, né? Fazer o teste para ver se realmente ia ficar lá. Pois passei também. Foi outros colegas meus também daqui de Laranjeiras que foi. E não passaram. Fui eu e mais um que passou. Um colega meu lá.
E daí não consegui ir, justamente por essas coisas que eu te falei, que eu não tinha como me manter lá. Financeiro, né? É o que demanda, né, bastante. Então, né? é uma das coisas assim que eu fiquei... Só que daí hoje, com a cabeça mais madura e com a situação, assim, com a vida que eu tenho, né? Com tudo que passou depois disso. Hoje eu poderia ser, eu poderia ser um jogador de futebol. Mas assim, se você pensar pelo outro lado, talvez eu não tivesse o que eu tenho. Não tivesse os meus filhos, a minha família, né? Tudo, né? Então é uma coisa assim... Daí, depois disso, que eu continuei, né? Participei de campeonato, inclusive com o velhinho, meu compadre. Ele é padrinho do Joaquim. E joguei campeonato com ele, de futsal, tudo. E saí da 8ª série, né? E fui pro Gildo. E aí, no Gildo, eu fiz outras amizades, né? Que é os amigos que jogavam basquete. Daí, que era o Fabrício, o Varguinha, o Benhur. Então, um abraço pra vocês, tá? Depois, o Benhur o Benhur Tasso. Tá. Não, ele não mora mais aqui, ele tá morando em São Paulo agora. Mas eles moravam aqui. Depois disso, então, vai mudando as amizades, né? Então, uma coisa, assim, que me fez mudar mesmo pro basquete foi a questão de amizade mesmo. O círculo de amizade. Que daí você sabe que o amigo, ele contagia, né? Por bem e por mal. Exatamente. Né? Por bem, isso mesmo. As amizades contam muito. É aquela frase que diz, né? Aquela que me diga com quem andas, que te direi. Ela tem o seu... É verdadeira. A sua linha de verdade. Tem. Então, não totalmente. 100%. Nada é 100%, isso, né? Mas ela tem uma linha, assim, que manda muito, sabe? Então, através deles, que eles jogavam basquete, eu comecei a gostar do basquete. Que, como eu falei, eu já jogava de brincadeira, assim, né? Só que daí a gente começava a participar de competições, né? Daí, também, através desses meus amigos, do Fabrício, eu consegui o meu primeiro emprego, que era um emprego com carteira assinada, né? Que comecei a trabalhar, inclusive, a gente estava falando da internet, no primeiro provedor de internet de Laranjeiras do Sul, que foi o Orangenet, do nosso amigo Helder, né? Também basqueteiro, também uma pessoa, assim, incrível, né? Amador do esporte, amador do basquete, lutador pelo basquete. Inclusive, ele foi o fundador ele que é o fundador da ABAUS, né, da Associação de Basquete Laranjeiras do Sul. Então todos nós temos um respeito muito grande por ele, né? E então comecei a trabalhar na Orangenet e através das amizades comecei a gostar mais do basquete, né? Como o futsal sempre foi teve muita gente querendo praticar o esporte, o futsal e as outras modalidades. Então eu comecei a me identificar melhor com o basquete. Uma por causa das amizades, que a gente era amigo, porque naquela época também não tinha internet, não tinha nada. Você ia combinar alguma coisa, era assim, vamos fazer alguma coisa? Eu saía da minha casa, ia na tua casa, ia na casa do outro amigo, ia na casa do outro amigo. Aí a gente ia... Hoje a gente coloca no grupo do WhatsApp, todo mundo vai, né? E daí tem aquele que ainda fala, não vai dar, não tô... Então, você entende? Então, por esses motivos aí foi que me cativou, sabe? E as conquistas, né? Aí você começa a praticar, começa a ver que o trabalho está sendo bem feito, tanto pelo Helder. Daí, na época também, quem nos treinou foi o Elton Roots, que é uma figura importantíssima no basquete de Laranjeiras. Ele é assim, pioneiros, vamos dizer assim, né? Não só no basquete, mas no esporte em geral. Ele é formador de atleta, criador. Ele é uma pessoa, a gente estava falando da questão do psicológico, é uma pessoa que consegue trabalhar tanto o físico quanto o psicológico de atleta. Ele é uma figura bem importante mesmo, que eu não posso deixar de citar aqui, né? Hoje ele está um pouquinho mais retirado do esporte, né? Por conta do trabalho, provavelmente, né? Enfim, sempre questões políticas também, sim, acaba sim. Saindo um pouquinho da linha, mas sempre, que nem você falou, ele é um apaixonado, então isso você não perde, né? Provavelmente ele acompanha, enfim, e todo mundo que passou aí da velha guarda, vamos dizer assim, passou por ele, provavelmente você e a piazada, todo mundo, né, foi treinado por ele, que na época era, como você falou, tinha menos ascensão,
Então era menos gente para você puxar, para fechar os 12, né? Vamos falar assim. Era difícil. E a dificuldade ainda continua, né? Na questão de você arrebanhar atletas, né? Tipo, você precisa chamar o atleta. Você precisa cativar de alguma incentivar, forma. Né? Incentivar, cativar com que ele continue. Só que o ideal disso é pegar lá a sementinha, que é lá da criança aí de 7, 8 anos, que já tem uma percepção, começar a treinar. Só que aí depende da categoria de base, depende de tudo, né? Tipo, não é só... Aí depende muito do incentivo do órgão municipal, né? Pra empurrar isso, porque... infelizmente, hoje, se for fazer uma escolinha de basquete particular, vamos dar um exemplo, não vira, né? A gente sabe que não vira, não adianta. É muito difícil. O futebol vira porque tem muita ascensão e tal, mas é muito difícil. Eu vejo por mim, eu também inicio um projeto aqui e ali, a gente tá começando agora no Cantagalo também, com o jiu-jitsu. É difícil, mas não é tão difícil porque o jiu-jitsu, por exemplo, depende de um. Se tiver um aluno lá, já tá dando aula, né? O basquete já complica. Você chega lá 2 alunos, lá 3, o que você vai fazer? Até faz, né? Mas não é a mesma coisa. Você faz um trabalho... A gente também, às vezes, passa por essas situações e daí faz um trabalho individual, né? Você consegue... O importante... Mas chega um ponto que desanima, né? O cara quer jogar. Exatamente. Quer ter aquele contato, né? Exato. O importante é você não deixar, sabe? Tipo, não deu... Digamos assim, o treino deu 5, vamos cancelar. Não pode cancelar. Não dá pra mandar o cara embora. Não. Você tem que fazer um trabalho individual, você tem que fazer um trabalho diferenciado, mas você não pode dar as costas nunca. Você tem que... Porque senão você perde ele. É uma vez que acontece, 2 vezes já desanimou. Frustra. Porque aí a criança fala, mas não vou mais. Você vai naquela vontade de querer ir e daí você chega e não tem. É frustrante. A palavra correta é essa aí. Quantos que já pararam por causa disso? Não tô falando só do basquete, tô falando de tudo. De todas as modalidades. De todas as modalidades. O cara, não dão seguimento à situação. Mas é porque tem um aluno só, eu não vou. Hoje tá frio, exemplo. Sim. Hoje tá frio, não vai ter treino, porque tá muito frio. Não é desculpa. Se for chuva e for um local aberto, tem que fazer. Aí beleza. Mas assim, o frio... a quantidade de aluno não é desculpa, né? Que nem você falou, não tem um treino de jogo, mas vai ter um treino específico, técnico, né? Que é mais importante, na verdade. É mais importante que o próprio jogo, só que as pessoas não querem. Não. Sabe? Eles querem chegar jogando, agora já sei jogar basquete, eu assisto na televisão. Eles não querem passar ali pelos processos que tem, né? Isso. Que é chato, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pra quem gosta é bom, mas pra quem tá iniciando, o cara já quer jogar, já quer... rachão. Eu já vou fazer uma... Eu quero fazer a parte já vou fazer um arremesso lá, como é que fala? Uma socada. Enterrada. Fala uma enterrada, não é assim que funciona. Há uma história atrás de tudo isso ainda, né? Sim, você tem todo um mecanismo, todo um processo, né? Mas é que nem você falou, o pessoal, eu não quero fazer a parte técnica, eu quero o rachão. Na hora do rachão pra sair... E tudo esporte. Isso aí pode, só muda o nome do esporte, o resto é tudo igual. É ansiedade, eu acho que é um pouco que é um mal um mal hoje. Eu sofro de ansiedade também, mas eu com o jiu-jitsu eu sempre fui pé no chão. Tipo, quero aprender. Eu quero aprender primeiro para depois fazer. Calma, né? Calma. Você pensar antes de agir, não agir e depois pensar. Todo esporte é padrão. Só que aquela ansiedade que o cara tem de... Não, eu já vi na internet lá, vi no YouTube, vou pegar e vou fazer aquilo lá, eu sei fazer. Chega na hora, o cara começa, puta merda, o que eu faço agora? Mas lá era tão fácil de fazer, porque às vezes você olhar o outro fazer, nossa, é fácil. Olha o cara lá, tá fazendo, nossa, fácil também. Aí o cara chega, então pega agora. O cara treme? Ele não sabe fazer, porque existe muita coisa. Não, é muita coisa envolvida, né? Estratégia também, né? Sim. E o basquete também é um jogo de estratégia. O basquete né? Ele é um jogo bem complexo. Ele é bem completo, né? Ele é um dos esportes mais completos aí, considerado. Perdendo para natação, que é um esporte praticamente bem completo, porque você tem que trabalhar a tua coordenação motora, você tem que trabalhar o teu raciocínio lógico, físico, então ele é bem completo mesmo, sabe? Então, voltando um pouquinho ali, a questão do início ali, que a gente estava falando da pessoa, tipo, choveu, eu não vou,
Então, até na nossa época, isso aí era irrelevante, justamente porque a gente não tinha outras distrações, sabe? Deixa eu ver, eu vou ficar em casa, vou fazer o que em casa? Não tinha nada. Era todo Sessão dia. da tarde, Lagoa Azul. Então, era todos os dias. Era todo dia, ou era jogar bola, ou era jogar basquete, mais o basquete, né? Tinha treino, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, era basquete. Quando não tinha treino, você ia no parque. E de pezão, né? Detalhe, né? Pé. O pai não vinha buscar, não. Não. Eu lembro que eu vou colocar, atorava, né? Cortava a cidade praticamente, eu morava lá no Água Verde, perto do Água Verde, né? E ia até o Laranjão de pé. Tava chovendo, guarda-chuva. Às vezes, quando o pai até tinha um carro, às vezes dava, encaixava ali, ele levava. Mas senão era de pé, ia roubando mexerica pela estrada, butiá, né? Aqueles, não é butiá, a mexa, aquelas ameixinhas. A gente ia, né? Na volta passava ali no João Klossowski, comprava aqueles picolé amassados que a gente falava, né? Sim. Que era R$2 uma sacolada de picolé, com Cício ali, com pizza, né? E voltava faceiro embora. Mas não tinha boa. Então É a mesma coisa. Então era diferente, sabe? Hoje em dia tem muita distração, você tem que lutar contra a tecnologia, contra as más companhias né? Para tentar trazer o atleta, trazer a criança aí. A gente está com um projeto muito bom da BAUS aí, a gente está retornando, eu como presidente agora, né? Para esse biênio 2025-2026, a gente está tentando retornar aí, estamos engatinhando inicialmente, sabe? Mas a gente está tentando trazer a gurizada de novo. A base. A base, tem que reforçar, porque... Tá tendo algum projeto assim atualmente, não, de vocês? Sim, o William, inclusive o professor William, né? O Dino, o William Santos sim. de Barros, o Dino. Então ele que é o nosso coordenador aí, que trabalha com as crianças, sabe? Então a gente desenvolveu ali um projetinho, a gente tem um projeto no CEMIC, que ele já está dando aula para criança, de 8 a 10 anos, 8 a 12 anos. Voluntário lá no caso, não? E esse trabalho é voluntário, né? Daí no Centro da Juventude também, a gente tem um projeto. Daí nós temos ali no Laranjão, que é os treinos normais, né? Tipo, já adulto. Isso, o treino... Não, ele até pega de 8 a 10 anos, o treino do Juventude, que é o masculino e feminino, o treino do adulto, masculino e feminino. A princípio só tem só o masculino, né? O feminino é mais fraco um pouco, né? Já teve mais forte, sabe? Só que daí foram se espalhando, né? Daí acaba... tudo por você não ter uma base, não ter um início, não ter... Tudo tem que ter uma iniciação, sabe? Material humano também, porque daí a base faz o material humano. Se você não tiver isso, você não consegue manter o esporte, sabe? Você não consegue manter um ciclo. Ele morre. Assim como você vê, hoje joga o Jean, jogamos ainda na seleção aqui de Laranjeiras do Sul, na equipe do município de Laranjeiras. Nós somos acima de 40 anos. Então você vê... Tem os meninos que nem o Eduardo joga também no time principal. Ele está com 18 anos, é um dos mais novos. Então você tem que ter uma renovação, sabe? Só que daí, para você renovar, você precisa começar. Você precisa ter um começo, e o começo é com criança. Não adianta, você não vai começar a treinar atleta de 15 anos e achar que ele vai continuar. Não, é com um projeto bem especificado, é com criança, e o nosso intuito, assim, não é só a formação de atleta em si para o esporte, sabe? É a inclusão do atleta, a inclusão social, a inclusão, porque a gente pega, até conversa com o professor William aí, a gente conversa muito, e somos bem amigos, né? E a gente troca alguma ideia referente aos os alunos, as crianças, e realmente ele até comentou que a gente tem pego crianças que vêm com depressão, tem pego crianças que têm problemas em casa, tem pego crianças que estão se desencaminhando, tipo, está indo para um caminho errado, e que o nosso foco, o nosso objetivo é trazer ela para o basquete para que isso seja um estilo de vida. A gente tem vários exemplos, não só no basquete, mas no esporte, que a pessoa ela estava indo para um caminho que não era bom
e se encontrou no esporte, se encontrou ou no basquete, ou no futebol, ou na natação, ou no jiu-jitsu, ou no judô. Em algum esporte ela se encontra. Ela tira o nosso foco não só em a criação de um atleta, mas na criação como pessoa. Principalmente, eu acho, na verdade. Na criação de uma atleta pessoa. Assim. É um resultado, né? É um resultado. E nada melhor do que você começar lá de baixo, né? Lógico, cada um tem a sua criação em casa, só que daí um dos nossos objetivos é esse, sabe? Não criar só um atleta, é criar um bom ser humano. Né? Para que ele se encontre no basquete, ele se encontre, tenha boas amizades dentro do basquete. Então, assim, encontramos sempre dificuldades, mas se a gente se propõe a fazer esse trabalho de maneira voluntária ou de maneira espontânea ou também sendo remunerado em algumas ocasiões que os projetos que a gente engaja às vezes têm um retorno financeiro, que a gente cobre as despesas disso, né? É que tem um custo do professor, né? Exatamente. É tempo, né? Hoje em dia a gente, infelizmente, a gente trabalha com tempo, né? Exato. Então o William está fazendo um excelente trabalho ali, a gente sempre conversa, temos nossas reuniões ali, ele repassa tudo que tem acontecido. Então, mas como eu falei para você, Rafa, a gente nessa área ali, com a BAUS, agora retomei novamente, em 2009, foi em março, 17, 19 de março de 2009 foi fundada a BAUS, inclusive pelo Helder, né, que eu comentei aqui. Então, nessa fundação era o Helder, o Nathaniel, esse pessoal mais antigo, né? Que já começou com esse intuito, né? Só que daí as coisas foram passando, a vida pessoal de cada um vai pegando caminhos diferentes e você acaba meio que se distanciando. Uns foram morar fora, outros já começaram que nem, vou montar uma empresa, um negócio próprio, daí você tem família, começa a crescer a tua família, começa a ter outras prioridades, né? Daí acaba que não renovando essa máquina que é a associação, né? Então ela ficou por algum tempo parada, e eu mesmo me distanciei por um tempo da associação, e por convite, inclusive do professor William, o Dino, eu retornei novamente agora, né? Nesse presente, a ser o presidente novamente. E só tenho a agradecer o pessoal que a gente está começando ali. É um trabalho de formiguinha, mas a gente vai conseguir, a gente já tem um apoio. Até eu ia comentar a questão do apoio municipal, né, da administração pública, que está tendo, vocês estão, como é que está essa relação, a BAUS, prefeitura? Essa primeira conversa, a gente recebe um repasse que é do governo do estado, através do município. Então, da associação, no caso. Da associação, exatamente. Então, todos os esportes, os esportes ali que se cadastram nesse programa recebem uma contrapartida ali para poder. Que é o que você comentou ali, a gente cobre as despesas de custos com o professor, dos projetos ali. Só que não o valor é pouco, é baixo. Pouco, bem pouco, não dá pra gente trabalhar assim. Para você não compensa porque você tem teu trabalho também, enfim. Ou você tá mais por trás dos bastidores, vamos dizer assim. Agora, para você sair do teu trabalho e da aula É assim, Rafa, tirando quem tá realmente no campo trabalhando, que é aquele cara que tá ali, o cara que tá carpindo, que é remunerado, todos os outros cargos da diretoria são de forma voluntária. Ninguém ganha nada, entende? Tudo é voluntário. Na verdade, todos os esportes é a mesma situação, só ganha quem está lá arregaçando a manga. Exatamente. Então, foi uma decisão nossa, né, do nosso grupo de diretor, que realmente se você está ali, ela é uma associação sem fins lucrativos, lógico, né? Nem relógio trabalha de graça. Mas assim, todas as outras funções ali da nossa diretoria são de forma voluntária. E o valor que a gente recebe é repassado para os custos de despesa com os alunos, com o professor, com alguma... encargo. Isso, algum encargo que tenha. Mas assim, a princípio é bem baixo, só dá para cobrir a despesa mesmo do professor William. E o nosso projeto é de melhorar isso, né? A respeito da pergunta que você me fez, quanto ao incentivo do governo municipal, a gente já encaminhou uma solicitação quanto às melhorias que a gente precisa.
Porque não adianta nós fazermos um trabalho voluntário junto, em parceria com o município, e não ter uma contrapartida do município, né? Porque pelo menos estrutural, né? Nós estamos criando... exatamente. Nós estamos criando ali formando atletas que vão participar para o município de Laranjeiras do Sul. Estamos dando visibilidade ao esporte do município. Lógico que o objetivo nosso não é esse, mas você sabe que sempre envolve isso, né? Tem que ter, né? A política ela faz parte da vida, do esporte. Isso. Não adianta dizer, não vou ser político. A partir do momento que você acende o interruptor de luz, você está falando em política. Você está fazendo política. Menos ou mais. Ou mais. Então, já temos a nossa solicitação quanto exatamente à estrutura, porque para a gente trabalhar hoje com atletas aí, com meninos de 8 a 10 anos, você não pode ter a mesma estrutura que você trabalha com um adulto. A bola, o peso da bola é diferente, a altura da tabela é diferente. Então você tem que ter uma regulagem, né? Uma estrutura. Sistema, né? Você precisa de todo um aparato ali, né? Você precisa de um coletinho de identificação, que é o básico. É o básico, que é a estrutura. É o lugar para você treinar. O lugar aqui na Laranjeiras, o único lugar que tem a tabela de basquete adequada é o Laranjão. O Laranjinho não tem, né? Outro lugar não tem, então é uma solicitação. E aquele ginásio novo não tem? Não tem? É uma solicitação nossa. É o único lugar que tem ali, e a APAI, né? Mas a APAI não pode ser usada. Público-privado, vamos dizer assim. Isso, não pode ser usado para treinamento. Até, inclusive, em outras oportunidades, conversei com a Mari lá, sempre muito gentil, muito atenciosa. Nos anos anteriores ali até cedeu que a gente pudesse treinar quando não dava, sabe? Mas agora não tem como mais, porque é um veto do estatuto deles, né? Que se abre para abre para todos também, não tem... Exatamente. Eu sempre fui muito agradecido a ela, porque ela já me quebrou bastante galho aí, já da época, em outras épocas que a gente precisou. Mas enfim, a estrutura conta muito para a formação do atleta. Se você quiser obter resultado, você tem que ter uma boa estrutura. Você não pode... como que você tem 10, 20, 30 crianças e 3 bolas para jogar. Você não tem um colete identificando uma equipe da outra, você não tem cones, você não tem um apito, você não tem você entende? São coisas básicas, né? Do básico. E não é caro, não é uma coisa que seja fora do um orçamento, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente. Então a gente já fez a solicitação junto à Secretaria de Esporte com o Rodrigo. O Rodrigo é um grande amigo meu também, conheço há muito tempo, joguei bola com ele também. Eu só não tenho que eu não tenha jogado. Daí tivemos um retorno positivo junto também com o prefeito, né? O prefeito Jason ali, já, segundo o que o Rodrigo nos passou, já estão tomando providências quanto a isso, porque se a gente quiser fazer um trabalho que tenha resultado, você precisa da estrutura. Você precisa que tudo se alinhe, tudo ande alinhado, sabe? Tanto o governo municipal, quanto a associação, quanto aos atletas, quanto os diretores, todo mundo tem que estar junto nessa empreitada, sabe? Se um se desviar, sair, é uma corrente. Desanda ali e não tem o que fazer. Então, assim, a princípio tivemos um retorno positivo do Rodrigo. Ele comentou conosco ali, né, que já fez a solicitação, possivelmente já vai conseguir esse material que a gente precisa. É que toda licitação, tem todo um processo também, não é do dia para noite. E o governo entrou agora também, né, Rafa? Ele está começando a trabalhar, passou aí os primeiros 6 meses de governo, é muita coisa, né? O pessoal novo, tanto para o Rodrigo quanto para o prefeito Jason, tudo muito novidade. Então, até que você consiga encaixar as coisas anteriores com as novas, fazer os projetos, Então, a gente também entende e tem essa paciência, né? Não adianta ter pressa, Não né? adianta todo mundo querer, da noite para o dia, que tem coisas que não vai acontecer. Tem a tua solicitação, tem a solicitação do vôlei, a do handebol, a do futebol, a do judô, a do jiu-jitsu. Várias solicitações. Tem que entender também que tem que entender um pouquinho de cada. Não pode super direcionar a um esporte, né? Lógico que se for comparar o investimento num futebol, num basquete, claro que o futebol vai ter que ter mais investimento porque tem mais praticante, né? Mas não que vai deixar de excluir o basquete, né?
Bem pelo contrário, tem que colocar um pouco mais para tentar dar aquela puxada no basquete, Sim. o futebol já está estabilizado, né? Mas da mesma forma, por isso que é uma gestão, né? É a parte mais difícil, você fazer essa gestão total do negócio. Porque, quer que não, a prefeitura é uma empresa. Ela tem que ser gerida. Então, há um pouquinho aqui, ó. Agora, esse aqui vai para o basquete. Vamos colocar um pouquinho mais pro futebol, porque tem um custo maior. E assim vai, né? Tudo depende do quanto tá direcionando, quantas pessoas estão praticando cada esporte. Isso, lógico que... né? Isso que a gente comentou, né? A respeito do resultado, né? Para você ter... Tipo, para eu ter o direito de cobrar, eu preciso mostrar resultados, né? Mas para mim mostrar resultados, eu preciso de uma boa estrutura. Tem que ter um suporte, né? Tem que ter um apoio, pelo menos, né? É uma corrente. Uma coisa liga a outra. Se uma dessas... desanda. E falando um pouquinho ali mais de você mesmo, a questão da... você como, né, praticante, você chegou a jogar a um nível mais superior, profissional, ali, semi-profissional? Não, profissionalmente não joguei em nenhuma equipe no basquete nem no futebol, né? Ganhando, vamos dizer assim, profissionalmente você fala que quando o cara ganha pra jogar. Ganha pra jogar, né? Não, sempre foi amador, né? Até hoje eu brinco que agora o esporte que na atualidade é amador, mas é mais dor do que agora começa a chegar a lesão, né? Que o basquete, quer queira ou não, também ele tem um índice de lesão não tão baixo, né? Vamos dizer assim, pela questão do salto, de giro, de impacto, porque não é um esporte que não tenha contato. Sim. Bem pelo contrário, tem bastante contato, né? Bastante contato. Aí o cara que é mais baixinho, por exemplo, né? Ou você não é baixinho, mas pro basquete é considerado baixinho, com certeza. Baixinho. Né? Então, o cara já sofre um pouco mais, então tem essa dificuldade também, né? Você passou muito por isso? Sim. Então, primeira pergunta que você me falou, profissionalmente não joguei para nenhuma equipe. Fui convidado, assim, mas sem remuneração para algumas equipes a jogar para fora, né? Por Laranjeiras conquistei muitos campeonatos ali. Eu ganhei jogos da juventude, ganhei jogos escolares, ganhei vários Jarcans, inclusive antes da pandemia. O Jarcans 2015, 2018, fomos nós que ganhamos. Eu ainda estava jogando, né? Foi o último Jarcans que eu joguei, se não me engano, nas últimas edições antes da pandemia, né? Daí depois veio a pandemia. Foi em 2015 que nós nos sagramos campeões e 2018. Em 2018 foi... uma ideia do Rafael foi de colocar o craque do jogo. Não sei se você vai lembrar. Tinha o troféuzinho do craque do jogo, né? No basquete não se diz craque do jogo, você coloca o MVP, né? MVP. O MVP. Daí que é o craque do jogo. O destaque do cara que se destacou mais ali. Então nessa competição, nessa edição do Jarcans, eu fui considerado nas partidas o MVP, né? O craque, ganhei o troféuzinho, e na competição, né? Em todo o campeonato do basquete também, né? Então foi minha última participação no Jarcans, foi nesse ano, inclusive que nós nos sagramos campeões e ganhamos ali. Então eu tenho várias conquistas por Laranjeiras, sabe? Várias mesmo. Fora outros campeonatos que a gente saiu para fora, sempre Francisco Beltrão, em Pato Branco, que a gente ficou campeão. Então... outras colocações que não eram o primeiro colocado, né, que é segundo, terceiro, sempre, mas em a maioria das edições do Jarcans a gente sempre conquistava ou o primeiro ou um segundo colocado ali, né. Então é uma história vitoriosa que eu tenho no esporte, que mesmo não jogando profissionalmente tenho bastante conquistas assim, sabe? Experiência, lesão nunca... Sofri bastante com lesão já. Mas nada operatório, assim? Não. Teve que operar alguma coisa nesse sentido? Não, no operatório não. Só uma vez, por causa que quando você joga basquete, né, o impacto é muito grande no joelho. Então é difícil um jogador de basquete que não reclame. Inflamação, pelo menos. É normal, isso aí. Sim, eu tive um desgaste de cartilagem, e a cartilagem não tem o que fazer, sabe? Ou você vai lubrificando ela com um produto específico ali, né? Mas tomei aqueles sachês lá de repouso. Mas, homem...
Meio de tudo, quer dizer. Meio de tudo, só que não... Mas é que agora, principalmente, que vai chegando a idade, assim, a gente vai perdendo o rendimento. Mas, assim, é mais aquilo por... Com certeza, bate uma bolinha ali, né? Cuspiar ali e tal, mas nada assim, vamos para um campeonato, que nem você falou, foi o último Jarcãs ali, né? Ainda, mas tem vontade de participar ainda ou já se aposentou? Não. Inclusive, nós estou jogando agora os Jogos Abertos. Você está jogando também? Estou jogando, a gente nos classificamos para... Agora a fase é... Para a segunda fase. Aonde que é a segunda fase? Segunda fase aqui em Laranjeiras. Aqui em Laranjeiras também? Aqui mesmo também. Que data que vai ser? Vai ser nesse final de semana, de 3 a 6 de julho, nós jogamos no sábado e no domingo, né? Mas as competições já começam na quinta-feira. Na quinta-feira. Eu vi que o pessoal movimentou a cidade um pouquinho, o pessoal de fora, né? Então, isso é interessante, né? Que chama atenção o pessoal que vai assistir. Eu quero... Olha o basquete, me interessei. Aonde que tem? Tem lá na Baus lá. Quem que é? O professor Dino lá, vai lá. Entendeu? Quem vê, quem não é visto não é lembrado. Então, essas competições de Jogos Abertos, Jarcãs, ela tem um intuito maior, na minha opinião, de mostrar para a juventude mesmo, olha, tá aqui, porque eles estão pra rua, né? Estão pra rua ali, aqui e tal, olhou lá o basquete, ó, que legal esse esporte, tá, lógico, que a maioria vai direcionado, né? Mas vai ali com um amigo ali, que nem você falou mesmo, ó, fui lá assistir o basquete com um amigo, gostei, aonde que tem, né? Então, assim, é muito de você iniciar a situação, isso mesmo. Ter, aí, se você tem a opção, se você não tem, eu queria jogar basquete, não tem opção de basquete em Laranjeiras, já desanima, jogou um balde de água fria, na hora, né? Acabou. Não quero mais basquete. Vou procurar o vôlei, que tem o vôlei, né? E os jogos estavam sendo transmitidos também pelas redes sociais, né? Então isso também impulsiona um pouco a visibilidade, né? Hoje em dia tem muito corte, né? Instagram, Facebook pouco, mas é Instagram, é TikTok, né? Muito TikTok, Instagram, enfim, né? Isso chama atenção, né? Porque daí, lógico, lá no Instagram a gente posta o quê? O mais bonitinho, para chamar atenção, né? Mesma coisa do podcast, faz um corte para quê? Para chamar atenção, opa, gostei dessa entrevista, vou assistir ela inteira, né? Então, assim, aí você começa a despertar, né? Trabalha no despertar da criança, do adolescente, até do adulto mesmo, né? Sim. Porque também tem os adultos que iniciam agora, também tem, né? O que é por exemplo, eu nunca joguei basquete, quero começar a treinar basquete, eu tenho com quem treinar ou só tem equipe principal ali, eu posso treinar junto? Você quer dizer um personal? Não. Eu digo que eu quero jogar basquete, eu tenho 34 anos, nunca joguei basquete na vida, quero jogar. Eu entro na equipe já da adulto principal ali, para treinar, né? Sim. Lógico, né? Encaixa, não encaixa? Como é que funciona essa? Não, encaixa. Os treinos são voltados conforme cada um. A análise que você tem, né? Então você vai chegar lá, se você quiser treinar com o pessoal que já é o adulto, já no primeiro bate-bola ali já vai ter a análise do teu perfil, como que é, e daí é direcionado algum exercício, alguma coisa para você fazer essa iniciação, né? Então, mas geralmente quem vai é quem já bateu bola, sabe? É muito difícil, tipo, uma pessoa do nada ir lá chegar e começar. Muito difícil, muito. Mas tem. Pode acontecer. Depende do esporte, né? Eu vejo, tipo, o jiu-jitsu, eu, por exemplo, trabalho com adolescentes e adultos, pré-adolescentes e adultos, né? Não trabalho com criança hoje. Então, assim, eu vejo, no jiu-jitsu eu vejo muito entrada de já adulto, né? Já adulto. Porque já é um lifestyle, um negócio que dá pra encaixar, pode, mas eu tenho 45 anos. Pode, tenho 60 anos. Pode isso. Também. Cada um é direcionado o nível de acordo com a pessoa, a evolução da pessoa. Eu não vou colocar o cara lá digamos, o cara de fazer uma parte técnica igual do cara que está iniciando, o cara que já tem 10 anos de treino, né? Na verdade, um ajuda o outro, né? É um sistema de formiguinha, né? O cara que é mais velho, que nem você lá, já está mais experiente e tal, você vai ajudar o cara lá mais novo. Com certeza. Né? Respeita. Lógico que ele tem uma dificuldade porque, assim, o jogo é dinâmico, né? Então, o cara já tá meio atrasado, ele tá um pouquinho devagar porque ele não tem essa habilidade que é adquirida com o tempo, né? Então, hoje a gente tem as categorias, né, que participam ali, que é, como eu falei para você, de 8 a 12 anos. Daí tem sub-15, né, que o pessoal treina meio que junto também. Daí tem a categoria do adulto, que é acima de 18 anos, né? Já é adulto. E o Master também. A gente tem o feminino. O feminino nas categorias de base também. E a gente tem o Master também.
E nós temos um grupo ali que realmente são os basqueteiros mais antigos. Acima de 40 massa, vocês consideram? 35 mais. Daí já 35 mais já. Eu sou adulto, então. Já é. Ah, não, você não é adulta. Não, eu sou adulto? Até dezembro. Não tá no master, até dezembro, eu já passo pro Master. Mas no Jiu-Jitsu, por exemplo, eu já sou Master. Já vai ser já vou pro Master 2 já, né? No basquete, né? O 35 mais já é considerado. Aí tem a categoria 35 mais, 40 mais, 45 mais. Tem gente que joga com 60, 70. O geriátrico, né? Basquete geriátrico. É um pouquinho mais difícil porque daí acaba impossibilitando a questão da movimentação mesmo, né? Tipo, acima de 60, vamos dizer assim. Não que hoje, né? Até a gente comentou com o velhinho no último episódio, que hoje o idoso de hoje, 44 anos, você pegar 44 anos há 20 anos atrás, era velho já. Era velho. É acabado mesmo. Né? Eu mesmo falava quando via, meu Deus, minha mãe tem 30 anos, meu Deus, tá velho. Tá velho, mas é que não praticava um exercício, não tinha essa mentalidade que a gente tem hoje, né? Então hoje, 44 anos, eu tenho muitos alunos de 40 a mais no jiu-jitsu. E que treinam pesado ali e tal, tem movimentação, treina com a piazada, lógico. Às vezes até mais forte, né? É, lógico, você pega um cara de 44 anos e um piá de 24, é muita diferença. De força, de gás, de tudo. Então, isso não tem como comparar. Mas ali o cara hoje, vamos colocar aí com 35. Eu vejo na minha modalidade. Tenho um amigo meu que é de Itajaí, o moicano, o Henrique Russi. Cara, o cara tem 30 aí. Acho que ele tá com uns 37 já. O cara vai no adulto, com a piazada. E dá pau na piazada. Sim. Por quê? Porque ele é um cara que é ativo, tem um dom especial que é fora da curva, vamos dizer assim. O cara é muito bom. Então, ele vai com a piazada porque com a idade dele ali, o Master 2 já não tem mais graça, entendeu? Então, o nível técnico demanda do quê? Mas por quê? Treinamento. Exatamente. Isso que eu ia comentar com você, a questão do nível técnico e a própria experiência, né? A bagagem. Então, é bom ter essa mescla, que nem hoje na equipe principal ali, a gente tá uma mescla entre juventude, os meninos, né? E um time mais experiente. Então, tá mesclado ali. Jogando junto. E isso é bom, sabe? Porque os mais experientes, eles sentem confiança. Os mais novos sentem confiança em ter um mais experiente na equipe. E aprende muito, cara. Aprende muito, porque daí... Experiência, né? Exatamente. Então a gente consegue passar a experiência, consegue passar a vivência, consegue passar... É que nem a gente fala assim, tipo... Ah, não, mas eu não tenho o melhor condicionamento, mas eu tenho os atalhos. Você entende? Enquanto a juventude faz... É o guru. Vamos colocar assim, você é o guru do... Enquanto o novo dá 2 voltas, eu corto o caminho. Chega atrasado para aquecimento. Você entende? Então é mais ou menos assim, né? Dando um exemplo. Então a gente tem muita vivência, tem muito a ensinar também, né? A gente ajuda, se apoia. E tem muito a aprender com eles também, né? A vida é um aprendizado diário, né? Durante você sempre acordou de manhã, você já está aprendendo alguma coisa. Eu sempre falo para os meus alunos assim que a gente aprende mais numa aula do que o próprio aluno. Porque você chega ali, eu sei o conteúdo, eu sei, porque eu estou passando o conteúdo. Mas no decorrer da aula, da situação ali, um detalhezinho aqui, dá para fazer assim, assado. Uhum. O aluno mesmo questiona, professor, mas e se eu fizer assim? Peraí, faz lá. Opa, dá certo. Eu falei, vamos fazer, ajustar aqui, porque cada um tem um biotipo, lógico. Exato. O cara tem um que movimenta mais quadril, outro movimenta menos, enfim. Cada um tem seu biotipo. Não existe igual. Nem gêmeos, irmãos gêmeos são igual, né? Às vezes, bem pelo contrário, são bem diferentes, né? Então, a gente tem que respeitar essas diferenças e ajustar. Então, o professor tá ali, ele tá ali para aprender também. Não é, mas o professor já sabe. Tá ali o professor. Não, o professor é faixa... Um exemplo, né? O professor é faixa preta, ele já sabe de tudo. Bem pelo contrário. Hoje eu considero que um exemplo, no jiu-jitsu, eu não sei se eu sei de 5 a 10% do jiu-jitsu. Porque é muita coisa. E eu não vou morrer não sabendo 100%. Sabendo, né? Ninguém soube o 100% e vai saber. É um eterno conhecimento. Né? Você vai conhecer um pouquinho hoje, amanhã... E tem muita inovação, né? Sim, tá sempre inovando. Tá sempre atualizando, tudo, né? Tudo na verdade. Né? Lógico, com o decorrer do tempo, diminui um pouco essas atualizações, vamos dizer assim, né? Que o pessoal já, fiz uma técnica, mas já existe aquilo. Só que você vai
fazendo no correr do tempo, da prática ali, né? Eu fiz uma posição aqui, uma finalização que eu nunca vi na internet. Mas lógico que já existiu aquilo ali, né? Só que você aprendeu. Então, isso é um ponto positivo. Sim. Porque você buscou, você fez sem ter que ter um terceiro falando, vamos dizer assim. Isso é interessante, né? É a evolução do aluno, né? Exatamente. Como você mesmo disse, cada um vai reagir diferente ao método de ensino, né? Então, você acaba aprendendo a flexibilizar as tuas formas de ensinar. No caso do basquete, ainda tem a questão, né? Eu tenho 2 metros de altura e o outro tem 1,60 m. A posição já vai mudar, né? O cara não vai ser seria o atacante. O mais alto seria qual jogador hoje? O pivô. O pivô. Geralmente o baixinho é o meio ali. Só que assim, a nível... Nós aqui a nível municipal, a gente tem essa deficiência bem grande do pivô e você acaba, de repente, dispensando algum talento de um ala, de um armador, de um cara mais alto que tem a vocação para ser um armador, para ser um ala, e acaba colocando ele lá no pivô por causa disso, porque ele é alto. É tipo o goleiro, né? O goleiro vai ser mais alto. Por causa dessa deficiência que a gente tem de cara alto. Então você acaba matando o talento do cara, colocando ele lá de pivô. Lógico, ele vai, né, trabalhar. Se adapta, né? Vai se adaptar. Mas é uma das coisas... O baixinho tem aquele dom pra ser o pivô, mas não tem altura, né? Não tem altura. Bem isso. Só que ele às vezes joga, ele é o cara, é o pivô assim que tem o fundamento, tem a coordenação, tem tudo. Mas que a gente fala regional, né? Você pega já nível profissional, daí você já tem uma triagem mais peneirada, né? Então você já tem o cara grande, ele vai ser o pivô, o cara já com o dom. Né? Aqui você não tem que escolher muito, não, mas você não vai jogar porque nós não temos vaga para baixinho. Você tem que pegar pro cara. Você vai pegar normalmente. E vai colocar de pivô ainda lá, assim, você vai enterrar, você vira. Vai fazer rodízio, faz pezinho lá para enterrar. Mas é bem interessante mesmo, sabe? Daí, quando você começa a ver essa piazada nova que tá vindo, é interessante ver essa questão, sabe? O quanto cada um vai tentando se encaixar em cada posição, sabe? Se achar no jogo, né? Se achar no jogo. E acontece bem isso que eu falei. Às vezes o cara, ele tem vocação para bater bola ali, para ser um armador, para ser um cara mais que pensa no jogo ali. Dinâmico. E acaba naturalmente indo lá para baixo porque ele é o mais alto. Ninguém mandou, né? Culpa do pai e da mãe do cara. Mas é assim mesmo. Né? Cada esporte tem seus perfis, digamos assim, né? O cara mais alto, mais gordinho, mais baixinho, enfim. Todo mundo consegue se encaixar, basta querer, né? Lógico que acaba dificultando, por exemplo, a pessoa que tá um pouquinho acima do peso. Eu não vou jogar porque eu tô muito pesado. Aí que tá o erro. O cara tem que ir. Pra quê? Pra perder o peso? Sim. O cara tem que buscar uma academia, lógico, uma orientação diferente ali pra você, nutricional mesmo, né? Pra poder baixar o peso. Se ele quer, ele consegue. E é isso, é dedicação. Dedicação, né? É dedicação. Nesse meio do esporte aí, a gente conhece bastante pessoas, né? E trabalha com bastante atletas, em círculo de amizade, assim. Mas a dedicação é determinante para, não só no esporte, mas na vida da pessoa, sabe? Eu tenho, assim, às vezes até eu me espanto, sabe? Com a dedicação da minha esposa, da Renata. Renata, minha esposa. Você não tinha falado dela até o momento, só pra constar. Falou bem pouquinho. Vai apanhar. E o bicho vai pegar. Falou só dos piadas, mãe, não sei o quê. Até das primas você falou. E não falou da mulher. Agora te botei numa sinuca de bico. Te amo. Você sabe que eu te amo. Esqueci, agora lembrei só agora. Mas eu te amo ainda. Não, brincadeira à parte. É incrível a dedicação que ela tem. Eu assim, fico impressionado. Ela jogava basquete também, né? Não, jogava vôlei. Vôlei? Era o vôlei, verdade. Não, também por Laranjeiras, jogou também pra fora, jogou por... E ela é grande também, né? Sim. Ela é maior que você ou não? Não. Não? Não. Ela vai dar risada agora. Ela vai falar assim, mas é bem pouquinho. É bem pouquinho. Tenho certeza. Mas ela também jogou, né? Sempre foi ativa no esporte, jogou vôlei. Mas eu assim, me impressiono com a dedicação que ela tem para fazer as coisas, sabe? Eu não tenho a mesma dedicação que ela.
Cara, ela agora vai na nutricionista, ela segue bem a nutricionista quanto à questão do peso, a questão de boa alimentação. Daí ela parou de treinar o vôlei e começou a fazer o né? CrossFit. Ela acorda 6 horas da manhã, Rafa. E vai. Você tá babando do lado. Cara, pode estar 0 grau. Ela vai. Eu falei, o pessoal do cross não é um esporte, é uma seita. Não é normal. Não, mas viu, ele é diferente mesmo. O cross, eu sempre comparo bastante com o próprio jiu-jitsu. Se eu abrisse uma turma às 6 horas da manhã, tinha gente. E não era pouco. E eles não, viu, e não falha. Eu também fiz uma época cross, sabe? Só que daí eu não viciei. É que não tinha aquela mesma. Não tinha aquela mesma empolgação. Pegar. É bom. Eu fiz por um tempo ali o cross, ele movimenta muito a tua parte física. Você também cria um círculo de amizade ali, né? Um vínculo de amizade também com o pessoal das turmas. Mas eu, assim, pela questão da dedicação mesmo. Ela realmente me impressiona pela dedicação. É incrível. Incrível, assim. Tanto não falha um dia, é determinada. Não só nisso, sabe? Não só na área do esporte. Ela é uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Ainda bem, graças a Deus colocou ela no meu caminho e eu no caminho dela. E a gente conseguiu. Mas é uma pessoa que eu admiro demais. Vocês já estão casados faz... 19 anos. 19 anos. Tá certo mesmo essa resposta? Sim, 19 anos para 20 anos. Faz tempo. 19, vocês casaram com... 20... agora me fugiu. Agora as contas não me bateram aqui. Mas assim, já é um bom tempo, né? Quer queira ou não, tem que ter aquele companheirismo até de você, por mais que você não quero fazer dieta, mas pelo menos você seja companheiro, né? 23 anos eu casei e ela é de 85. Agora me ajuda. Ai. Não, 20... É por aí. Foi meados de... 18, 19 anos. 18, 19 anos. Do Eduardo. Eduardo tem 18, né? Exatamente. Você casou, eles não tinham o Eduardo ainda. Não. O Eduardo é de 2006. 2006. Não, o Joaquim 2006. O Joaquim em 2006. O Eduardo... 26, ele é de 26 de dezembro de 2000 e... Ai. Corta essa parte. Vamos cortar essa parte. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Corta nada, vai deixar aí mesmo. O Eduardo é 26/12/06. 06? Porque daí dá certo, dá 18. O Eduardo é de 26/12/06, o Joaquim é 21/2 de 2017. 17, né? Eu não tava errado. Não tá... Você só errou os filhos, sabe? Tá de boa. Cortar mais o 26/12/06. Mas o importante é o amor. Então, o importante é o amor. Isso aí é o que consta, né? Isso, de 2006. E daí, com um ano que a gente já começou, né? A morar junto ali, a gente casou. Já teve o Eduardo daí, né? Já embarcou, que nem diz. Então foi em 2005, né? Daí em 2006 já nasceu o Eduardo. Mas o interessante é que comentei sobre a Renata, sobre a pessoa que agradeço a Deus por ter colocado na minha vida. Quando eu estudava no Gildo, ela estudava no Érico. E já nessa época, quando tava saída da aula, né? E ia para casa, ela passava ali na frente e eu ia atrás, sabe? E eu ia mexendinho com ela. Ela vai lembrar. Mas isso muito antes da gente... depois que foi... Foi muito depois que daí a gente... Mas você vê que o desde lá eu já tava... O piada tem que ir, né? Desde lá eu já tava me mostrando pra vida dela. E não tinha como curtir foto do Instagram, não tinha nada. Não tinha, era ali mesmo. Era chegar perseguição, era um negócio assim, mas pedir pra um amigo, pedir pra amiga que fazia aquele bem bolado, vamos dizer assim. Era aquela do o não eu já tenho. Essa é a clássica, né? O não eu já tenho. E errado não tá também, né? Não, mas porque se tivesse... Nunca imaginei que... É o que falta hoje em dia, da pesada, atitude. Muita atitude. É o que eu comentei esses dias. Atitude é o que falta nessa geração, porque eles são comunicativos, mas numa câmera. Tirou da câmera no tete a tete, vamos dizer assim, acabou o jogador, aqueles outros, né? Uhum. Tem que
já começa a gaguejar e tal, mas ali, mandando mensagem, meu Deus, né? Tipo, deslancha, né? É fácil você mandar mensagem. Agora aqui, tete a tete. Acabou o jogador. Olhando no olho, acabou o jogador. Perdeu, vai pro banco, vai expulso. Bem por aí. Mas é assim mesmo. Eu queria que, né, a gente ir encerrando, que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está iniciando o basquete, né, especificamente, ou tem interesse, ou gera aquela curiosidade, deixar uma mensagem, o que fazer, como fazer, dando esse apoio, vamos dizer assim, para a prática. Tá. Então, Rafa, mais uma vez quero agradecer pelo convite aí. Foi muito legal esse bate-papo, gostei demais mesmo. E desculpa as brincadeiras. Não, mas o podcast é assim mesmo. E assim, pro pessoal que está iniciando, principalmente a gurizada, a garotada que está vendo, não cometer os mesmos erros assim que o pessoal geralmente comete, né? Que é a questão de se desviar para um caminho que não é o correto, né? Que não é tentar manter um vínculo de amizade, de boas amizades, né? A questão que ficou meio, que eu gostaria de ter comentado mais, que na iniciação de um atleta, que é você ter um plano alimentar, uma boa alimentação, você ter um acompanhamento, questão de esporte físico, de uma academia, alguma coisa ali, ou então fazer uma atividade física, ajuda muito, né? E o processo psicológico. Então, quem hoje está querendo se tornar um atleta mesmo, ele precisa ter uma boa alimentação, ter um acompanhamento, né? Questão de musculatura. Você tem que ter um acompanhamento e precisa também ter um acompanhamento psicológico, que no caso com o professor, ou então em casa, em algum lugar assim, para que você trabalhe a tua mente, trabalhe o teu psicológico, sabe? Então, o recado que eu dou pro pessoal ali, né, que é os que estão iniciando agora, que procurem, se gostam do basquete, procurem os nossos pontos ali de treino, que é no Laranjão, ou no CEMIC, ou no Centro da Juventude. Então, procure o professor William. Ele vai dar total apoio para vocês que estão iniciando agora. E não desistam. Tem uma passagem nas palestras do Michael Jordan, né? Que é o cara do basquete, assim, que é um fenômeno que eu acho assim, que é o maior jogador de todos os tempos, né? Que ele comenta a respeito dos pais, né? Fala assim... questão de você errar, tipo, a cobrança de você errar, né? Ele comenta a respeito, toda vez que eu vou arremessar, eu só tenho duas certezas, né? Que eu vou acertar ou eu vou errar. Então você já tem essas duas certezas. Então, quando você trabalha isso na criança, ou então ela começa a compreender isso, se torna mais fácil de você, né, progredir no esporte, até propriamente na sua vida. Porque geralmente, e daí quando eu acerto, lógico, ele comentando, né, quando eu arremesso, o meu pensamento é de acertar, né? Então quando eu acerto, fica tudo bem. E quando eu erro, aí que você não pode ter a cobrança. Porque os pais, os professores, a pessoa que está fazendo a formação desse atleta tem que ter em mente que você vai acertar ou vai errar, mas o amor, digamos os pais, o amor que você vai ter pelo teu filho, ele não vai mudar, tanto na vida quanto no esporte. Então, se ele acertar ou errar, o amor que você tem por ele vai ser o mesmo. Então, deixa ele arremessar, deixa ele viver, deixa ele testar, deixa ele fazer, né? Entende? Então, esse recado que eu quero deixar aí para quem está iniciando, para quem realmente não desistir e não ter medo de tentar, sabe? Mas eu não vou porque eu acho que eu não sou bom. Você é bom. Você vai lá, você vai tentar, você vai
errar, você vai acertar, você vai cair, você vai levantar, porque você é um vencedor. Então, a pessoa que realmente é insistente, ela é uma pessoa vencedora. E uma hora ela vai conseguir se encaixar, ou vai ser no basquete, ou vai ser em outra modalidade, ou vai ser em outra situação, mas ela vai se encaixar. Então, esse é o recado que eu quero deixar, para que você não desista. Então, se você cair, levante, se você errar, vai acertar, que tá tudo em paz. E é isso aí. Belas palavras do nosso amigo Melo. Com certeza está 100% certo, porque a gente aprende com o erro, né? Sempre o não, que nem a gente comentou, né? O não a gente já tem. Sempre tem. Então você tem que ir em busca do sim, né? Queria agradecer a presença do Rodrigo Melo, né? Eu vou falar Melo, que é mais popularmente falando Melo. Não te contei a história do Melo, por quê, né? Por causa da... Não, é porque... Volta lá. O Melo é porque quando eu cheguei ali no Aloysio Maier, na minha sala tinha 2 Rodrigos. O meu amigo Rodrigo Liboni, um abraço, e o Rodrigo Melo. E daí quando na chamada falava Rodrigo, presente, saía 2 presentes. Daí acabou que ficando só chamava de Liboni e o outro só chamava de Melo. E pegou. E ficou o sobrenome. Eu também. Aí tem gente que não sabe, a maioria das pessoas, muita gente não sabe. Conheço bastante pessoas me conhecem e não sabem meu nome. Só sabe que eu sou o Melo. Fica o sobrenome como nome, praticamente, né? Como nome. É normal. Eu também chamo, muita gente chama de curta e tal, enfim, daí acaba. Porque tem duplicidade no nome, é normal, né? Sim. Mas é isso aí. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que estão sempre conosco aqui também no podcast, que é o RR Fit. Mandar um abraço pro Rafael Rossolém, lá do Cantagalo, né? Mora aqui em Laranjeiras. O Gordinho Embalagem, nosso amigo Gordinho, né? O Edson, ninguém conhece ele também por Gordinho. Grande Gordinho, meu amigo também. A Cressol, aí a Grazi, a Fernanda, que estão sempre apoiando o esporte, né? A Esparta, agradeceu ao Rafael, no caso eu. Tá tudo certo. Gostaria de me agradecer. Gostaria de me agradecer. Que tá sempre, a gente tá fazendo com esse projeto aí, tá bacana, a gente vai persistir, vai fazer um amplo acervo de podcast aí pra galera. Realmente, tem interesse no basquete. Quem que é o basquete? O Melo. Quem que é o Melo? Né? Vamos conhecer um pouquinho do Melo. Então, a gente vai estar sempre chamando um de cada esporte para estar incentivando o pessoal a prática esportiva. Não é a musculação, é a prática esportiva, né? No geral, que cada um vai se encontrar na sua prática, né? Sim. E agradecendo de novo a presença do Melo aí por ter se disponibilizado a vir, né? Isso é muito importante para a gente estar mostrando quem é o responsável, quem é o cara ali do basquete de Laranjeiras, quem é o cara do vôlei, a mulher, não só homens, né? A gente traz bastante também, tanto homem e mulher, para a gente estar sempre incentivando a todo mundo a essa prática e conhecer um pouquinho mais do praticante, do esportista, né? Tanto que nem eu falei, tanto regional, estadual, sim. A nível mundial, né? A gente já trouxe também. Então, a gente sempre vai estar buscando o melhor, né? Cada episódio a gente vai estar melhorando para vocês, nossos telespectadores, sempre acompanhando nós no nosso canal. Lembre-se de se inscrever no canal, que daí já vem a notificação, né? Todo mês a gente está com um novo episódio. E é isso aí. Ficamos por aqui pelo 12º episódio do Spartancast. Agradecer a todos. Uma boa noite e uma ótima semana para todo mundo. Resto de semana, no caso. Beleza. Boa noite, pessoal. Um abraço. Até mais. É isso aí.